bugadão. Aí, ó, Olá, amiguinhos. o cara culpado por essa live. O cara culpado por essa live. Porque, assim, esse cara, a gente conversa sempre, tá? Sempre conversando. Eu não estou conseguindo adicionar o Arthur. Vamos ver aqui, aceitei, Arthur. Acho que tem que você aceitar também. O Pia, cara, é o cara que me mandou um vídeo ontem pra mim. E eu assisti aquele vídeo, eu só mandei um certinho, assim, porque, cara, eu não queria nem me manifestar, porque eu tava comentando assim, cara, não é mais pra mim, sabe? Isso não é mais pra mim, eu já vivi, eu tô com 45 anos, então 40 anos as pessoas falando mal de cultura pop, de quadrinhos, não sei o que, E o Pierre, não só provocação, depois veio outras pessoas comentando. Ontem um amigo meu também, que é colecionador, me tinha incomodado. Hoje veio mais pessoas a falar. E eu fiquei assim, caramba, cara, o que está acontecendo? Sabe? O que está acontecendo é a palavra do dia. Peraí, eu preciso falar algo. A pessoa tem que falar algo. Não assim, tipo, cara, tem um perfil público. Eu acho que o Pi, quando ele lança a provocação, e isso é sacanagem do Denis, ele quer ouvir algo. Ele não manda só para eu conhecer. Eu já peguei, ele quer ouvir algo, ele quer ver minha posição sobre isso. Ele é Pi, o Pi me provoca. Mas eu não. Eu fiquei ali, assim, me remoendo, disse assim, cara, eu vou fazer um vídeo hoje sobre isso. Sentei, falei com a minha esposa, ela vai. A minha esposa é alguém que, sabe, que é uma pessoa que, se não estivesse comigo, eu acho que não faria nem metade das coisas que eu fiz. Então, o Ju tá aqui, né, dando todo apoio, vem aqui me dar o suporte, fica lá vendo se tá tudo ok, assim, eu tô dando todo esse suporte. E ela pegou e me empurrou, vai, faz. Fiz o vídeo, postei, começou a repercutir, e ela veio a ideia, por que tu não faz uma live? Eu comecei a ir atrás das pessoas, né? O Pi também foi uma das primeiras pessoas a aceitar, e ai dele de não aceitar também. Mas, enquanto eu estou tentando aqui adicionar o Arthur na conversa, que eu não sei porque eu dou um ok, e o Arthur não entra, não está entrando, eu quero apresentar o Pi. Quem é o Pi? Primeiro, o Pi Denis Pi de Pimenta é um cara que eu conheço há o quê? Quase 20 anos, mais ou menos. Num dos primeiros eventos, aonde surgiu a expressão filósofos quadrinhos, o apelido filósofos quadrinhos, o Pi estava nesse evento. Então, só para ver que é velho. Eu conheci o Pi como apresentador, animador de eventos. Logo depois, né, o Pi começou a fazer curso de cinema e começou a fazer uns documentários na qual eu fui convidado a participar, falando sobre cultura pop. O Denis também é um grande fotógrafo. Muito obrigado. O Denis já trabalhou, flertou muito com esse campo da comédia, do stand-up, então é alguém que vai poder falar muito bem aqui, com essa visão de comediante. E o Pi também, olha só como o cara é versátil, né? Como várias pessoas que estavam aqui. Ele também é chargista, cartunista. O cara tá hoje assim, sempre tinha umas sacadas legais, e agora ele tomou uma coragem, e está publicando esse material dele. E sem falar que o Pi também é publicitário, junto com a sua esposa, estão trazendo materiais muito bacanas aqui na internet, então até peço para vocês seguirem ele e a esposa, depois ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. E o Pi é um cara que, com certeza, tem muito a nos trazer para falar sobre isso. Qual é o limite da piada? Né? Qual é a situação, né, de hoje ver a comédia e até que ponto, né, se rir com o outro ou do outro dá toda uma diferença. E além, né, do Pi também hoje está produzindo materiais, né, um jornal, uma revista chamada O Grifo, e faz um filho do Pasquim, que muitos que estão ali no Grifo, né, que é uma associação ali de cartunistas, né, aqui do Rio Grande do Sul, que muitos deles, né, também publicaram no Pasquim, que o
Pasquim, né, um dos fundadores, é o pai desse cara aí do Porta dos Fundos, né, que falou mal de quadrinhos e tal, sendo que muitas vezes essas histórias eram uma forma, né, de apresentar e fazer uma crítica a um governo. Então, o quanto, né, eu acho que o Pi tem muito a nos dizer, e eu te largo a palavra aí, Pi, enquanto eu vou estar aqui tentando conseguir, né, botar o Arthur aqui dentro do vídeo. Tá certo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá certo. Bom, eu vou pegar esse pedaço depois do vídeo e colocar no meu currículo, porque nem eu me descrevo tão bem. É sempre muito bom contar com esse carinho todo, essa admiração que o Gelson sempre traz. E, pô, é muita coisa para se falar em tão pouco tempo. Eu quero parabenizar, Gelson, o que tu levantou de pessoas gabaritadas para falar. Conforme eu fui ouvindo cada uma, eu fui pensando assim, o que eu vou acrescentar? Eu vou acabar só dizendo, concordo com fulano, concordo com ciclano, concordo com Beltrano, porque foram muitas coisas ditas. Quando eu te mandei o vídeo, também é sempre para provocar, eu estou sempre provocando alguma coisa, mas eu confesso que quando eu te mandei o vídeo, eu quis mais pensar assim, olha o que está rolando, né? Vai acabar chegando para ti. Eu acabo sempre mandando para alguns amigos alguma coisa. Cosplay eu mando para alguns amigos cosplayer, quando é desenho, alguma coisa nesse sentido, eu mando para alguns amigos, eu vou mandando. Videogame, eu mando para quem joga videogame. E aí, para a pessoa meio que perceber, às vezes chega por mim, às vezes chega por mais de uma pessoa, algum assunto, algum hype, para a pessoa estar tendo uma noção do que está sendo dito, né, se está rolando alguma coisa. Volta e isso volta para mim também. Quando alguém vê uma animação muito legal, me manda, uma tirinha também me manda, principalmente quando a pessoa pensa assim, pô, essa tirinha, quando eu li essa tirinha, parecia que eu estava lendo as ruas e tal. Então é um movimento que acontece que é muito bacana. E quando eu te mandei o vídeo, eu não tinha noção da proporção que ele podia receber, né? E aí quando tu me propôs a live, foi uma honra receber o convite e aceitar. E inclusive eu quero agradecer todo o caos que aconteceu, porque a gente não se falava em live desde a pandemia, quando eu fiz umas lives desenhando ao vivo. Então, obrigado, João Vicente, foi a melhor coisa desde a pandemia, brincadeira, mas tipo assim, é engraçado como a gente acaba fazendo movimentos quando acontece algo assim, né? Tem sempre um zeitgeist diferente para cada situação, e a gente está nesse, onde a gente tenta atribuir palavras aos conceitos que estão muito em aberto, né? A gente tem sempre muitas ressalvas a serem feitas sobre o próprio nicho, né? Como eu não vou lembrar o nome de ninguém, mas teve um que falou uma coisa que eu achei muito pertinente, que no próprio evento sobre colecionismo, alguém veio cagar regra dizendo assim, não, colecionismo é tal coisa. Aí o outro pensou assim, tá, só um pouquinho, tu está desmerecendo o que eu faço. E aí é muito sobre conversar, é sobre diálogo. E quando tu fez toda a sua movimentação e tu falou que ia chamar um pessoal para fazer, caramba, cara, para mim não tinha tido esse tamanho, mas tu trazer tudo o que estava sendo dito e ver o que o pessoal falou também, eu pensei, impressionante como a gente não tem noção do poder da palavra. A gente tem noção que a gente escreve, a gente trabalha com isso, mas a gente não tem a devida proporção quando a gente ouve. Né? Quando a gente trabalha com a comunicação, não só o que a gente fala, mas quando a gente ouve o que acontece quando a gente fala e o que a gente faz com o que a gente ouve. E eu achei muito interessante meio que na falta de palavra melhor, ele usou infantil. E eu achei meio irônico, porque o comentário dele, o jeito que ele construiu o comentário foi infantil, né? Porque é um pensamento dicotômico, é um pouco egocêntrico, né? É não pensar nos outros, é só pensar em si, né? Não ter nuance, né? Só o bem e o mal, o certo e o errado. Então, e a gente viu aqui que existem muitas nuances e cada um lida com isso de um jeito. O colecionismo em si é um universo macro, pelo que a gente viu. Não existe só uma maneira de colecionar, não existe só um tipo de coleção, né? Conforme eu fui assistindo a live e eu fui pensando o que eu iria complementar, puxar,
um comentário de alguém e tentar complementar e tal, mas foi tanta coisa dita que eu me perdi. E eu achei muito interessante uma coisa que eu vou até pular uma etapa, que tu perguntou para cada um, né, se colecionar era uma coisa infantil. E conforme eu fui ouvindo os pensamentos, inicialmente eu pensei, não tem como ser infantil e colecionar, porque eu nunca vi uma criança indo numa loja e escolher exatamente o que vai colecionar, né? O colecionismo é tudo menos infantil, porque só um adulto para ter o dinheiro para colecionar. Só que, por exemplo, a minha sobrinha é colecionadora de dinossauros, e ela sabe melhor do que ninguém sobre dinossauros. Eu fiquei pensando, colecionar é muito sobre a pessoa, é o que o cara falou. Entende? E aí, sim, e aí, né, essa coisa da estranheza que a gente causa de gostar tanto de um assunto e ficar sempre trazendo informação e acaba virando um totem daquele assunto, né? Vou falar com o Gelson ou falar de dinossauros, de quadrinhos, de super-herói, de moedas, de jornais com manchetes históricas. Então, o Gelson é esse cara que traz muita informação numa pessoa só, e uma live de horas ainda fica devendo, sabe? E eu achei, mais uma vez, muito rico tudo isso que aconteceu. Eu já fui bastante de eventos e eu não lembro de ir em painéis com discussões, com convidados, ter tido uma conversa tão profunda e tão carismática e que ficou com um gostinho de quero mais. Eu imaginei em um evento acontecendo esse papo todo e pensando assim, cara, imagina que legal a pessoa indo e podendo pegar o microfone também, eu coleciono tal coisa, e o teu relato me fez ver tal coisa, e eu pensando realmente, essas conexões que a gente acaba fazendo fazem muita diferença, porque é que nem eu costumo brincar, que eu não faço coleção de copo de café, eu por acaso tenho muito café aqui, uma grande coincidência, eu não chamava de coleção, eu chamava de coincidência. E aí, lógico, essa coisa do humor, né, cara, é uma coisa muito complicada, porque a maldita pergunta, né, qual que é o limite do humor? Acho que o limite do humor é o limite do humorista, né? A piada não tem limite, o humorista tem. Então, é muito sobre saber, porque uma coisa é a palavra, outra coisa é quem fala, no tom que fala. Então, tudo tem intenção. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Não dá para ser infantil nesse quesito, tu tem que ter responsabilidade, né? Tem a coisa dita na internet tem outro peso, então a gente tem um papo na internet que não teria numa mesa de bar e vice-versa, mas quando vai para a internet tem um canhão de acesso que quando chega na pessoa só tem um lado falando, né? Não tem um outro. Hoje em dia a pessoa pode comentar, hoje em dia a pessoa pode reagir com o que a gente está fazendo. Eu até quando aconteceu isso aí, não foi exatamente... Eu não tinha visto como uma polêmica tão agressiva, mas eu percebi que, por exemplo, eu tocava em gatilhos de pessoas que, na hora que eu te mandei, eu nem pensei assim, é verdade, né? Ele tem aquele episódio que o pessoal fez ele comer quadrinhos, eu pensei assim, é impressionante como a gente vai lembrando e vai pensando sobre isso, tipo assim, existem camadas, existem muitos tons de cinza nessa paleta que a gente tem de interação, e é parte da responsabilidade de saber brincar. É possível brincar sobre isso? Só que tem que se ter o tom. É a mesma coisa com a escrita de um livro. Existem livros, né? Todo mundo escreve, mas existe o Luiz Fernando Veríssimo e existem outros autores. Então, tipo, existe... Entende? É muito sobre a mão que escreve, não só a caneta, não só a palavra. É sobre a consciência, né? E aí, tanto que eu até quis começar brincando, por exemplo, com o mouse, né? Que caso essa live, um corte dessa live caia no João Vicente, esse aqui é o mouse que foi dito anteriormente, tá? O amigo não mostrou a capa, mas esse aqui, quando tu for ver, não confunda com uma releitura de Tom e Jerry, não tem nada a ver. Tá? Ele é um quadrinhos assim que não é exatamente infantil, então não te preocupa. Tá? Eu quis trazer aqui algumas sugestões, né? Porque eu achei muito interessante o que um dos amigos aqui disse, que é sobre mostrar o diálogo. Às vezes, assim, o que ele falou foi tão raso que às vezes basta esse diálogo para mostrar para o cara, sabe? Não só, vai procurar umas referências. Então, amigo, João,
Como é que é? Não seria uma piadinha, né? O Joãozinho foi gravar um podcast e não pensou muito bem no que falou. E aí ele falou um negócio, e aí ninguém deu um retorno para ele desse tipo, aí não. Né? Pegaram isso para ganhar proporção e ele sequer imaginava que isso fosse fazer um levante. E eu estou muito orgulhoso de quem está usando esse momento, inclusive aqui, para poder passar uma mensagem bacana de diálogo, porque eu lembrei muito sobre aquele episódio do Big Bang Theory, onde um namorado da Penny, ele faz comentários assim rasos sobre Star Trek, sobre Star Wars, sobre tudo, e aí os nerds começam a sacanear ele. E aí ele percebe que está sendo zoado, ele sai de cena e a Penny mostra assim, vocês estão fazendo a mesma coisa que vocês criticavam dos caras que criticavam vocês. Então, aquilo, aí pesa o clima, eles fazem um comentário, que é uma série sobre diálogos, né? É uma coisa que eu sempre gostei. Pode acontecer um diálogo ou outro ruim, mas sempre tem muitos bons. Faz parte do processo ter textos ruins para aparecer textos bons, né? Tentativa e erro. Até que o cara tenha um índice de acerto muito bons. E aí, o quadrinhos, Joãozinho, tem muita coisa rica que não é infantil. Parece infantil porque é desenho, mas não tem nada de infantil. Por exemplo, posso estar sugerindo a Consciência do Artificial, do Thiago Prince, que é um autor aqui do Sul. Tem Confinada, do Leandro Assis, que é um grande quadrinho que surgiu na internet e ganhou proporção. Tem quadrinhos que não é nem um pouco infantil, apesar de parecer, Jeremias Pele, que ganhou prêmio também, e não é nem um pouco infantil, apesar de ser. E aí, quando eu fiquei pensando em sugerir, e eu comecei a perceber que o maior problema do colecionismo é o que eu vou mostrar em tão pouco tempo, porque a gente tem muita coisa para mostrar, Gelson, e a gente não consegue escolher na hora. A gente acaba nem um dia de sossego, que é um dos quadrinhos do Gilmar, que é o chargista, e, enfim, trava batalhas aí dia sim, dia também, e ele, hoje, graças à internet, uma pessoa que publica, ela também tem essa via de publicar com apoio dos seguidores e tal, que é uma coisa nova e que felizmente tem um mercado que atende, sabe? Então não é nem um pouco infantil. Verdade. Não, trouxe várias questões, né, dessa questão, primeiro de me provocar, e aí já passando a bola para o Arthur, porque assim, a última vez que eu fui provocado, eu convidei o Arthur para a gente escrever um artigo sobre o que é ser nerd. A gente publicou e tal, assim, vai, né, que apresentando o Arthur, então, e aí já fazendo esse gancho com algumas falas do Pi, o Arthur também é um grande amigo meu. Quando a gente começou a pesquisar quadrinhos e participar de alguns, a gente não encontrou eventos, a gente criou eventos de cultura pop dentro do universo acadêmico. O Arthur, ele é filósofo também, ele é historiador, tem mestrado, doutorado, eu acho que tem mestrado em filosofia, né, e mestrado em história, e eu participei da banca dele de doutorado. Foi um prazer muito grande, falando sobre filmes dos anos 80, falando sobre nostalgia, falando sobre cultura pop. E é um nerdão, hoje também é editor, né, de livros que falam sobre pesquisa acadêmica, tá? E tem umas obras aí maravilhosas, talvez ele possa falar um pouquinho mais também. Mas o quanto o Pi estava comentando dessas questões, trouxe uma série que eu gosto muito, que é The Big Bang Theory, e aquela passagem bem interessante, que muitas vezes, quando tu tem uma relação de poder um pouquinho maior, que é como cultura pop, o quanto tu possa, né, de vítima ser o algoz, como sonho do oprimido, muitas vezes é ser o opressor. E a gente trabalhou isso num artigo, eu e o Arthur, né, sobre o que é ser nerd, que foi publicado, eu acho que numa revista aqui da PUC do Rio Grande do Sul, que vale muito a pena, né, dar uma olhada. Então eu trago aqui para a conversa, né, o Arthur, doutor em história, né, historiador, filósofo, e um cara hoje que traz muita pesquisa, né, em cultura pop no meio acadêmico. Bem-vindo, Arthur. Desculpa por não estar conseguindo te adicionar,
Já peço Imagina, desculpa de imagina. antemão, cara, mas seja bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite, assim também como o Pi. Tranquilo, imagina. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo, Sim, gente? sim, Tá? tranquilo. Que ótimo. E, gente, é um prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente sendo provocado, né, por esse episódio, que foi um episódio muito lamentável, né, ainda mais vindo do pessoal do Porta dos Fundos, por mais que seja uma opinião do próprio João ali, né, e é muito claro que é uma opinião pessoal, aquele quadro específico do Porta dos Fundos trata, né, disso, deles falando informalmente de coisas particulares deles, das vivências dele. No entanto, foi uma opinião que, infelizmente, né, eu vi ela, assim como muitos aqui, né, dei pouca bola para isso. Eu disse, tá, mais um, pega a tua ficha e vai para fila, sabe? Mais um falando mal de cultura pop, falando mal de colecionismo, falando mal de quem gosta de ler quadrinhos e tudo mais. Porém, evoca aí uma discussão que está sempre presente, né? Que é a discussão sobre o que faz essa roda girar, né? Que é o elitismo do juízo, né? Infelizmente, a gente está inserido numa sociedade onde cada vez mais o outro se torna alvo das nossas próprias concepções de mundo. E é natural que quando a gente faça uma concepção de mundo, a gente ajuiza o mundo, né? Eu posso estar usando aqui uns termos meio chatos, tá, gente? Mas é basicamente julgar os outros, tá? O que eu estou falando isso. Quando a gente julga os outros, a gente sempre parte do princípio que o nosso posicionamento é superior. Por isso se chama, dentro da academia, pelo menos, de discurso elitista, né? Eu, superior do meu alto grau de conhecimento, do meu status, né? No caso, João ali, uma pessoa financeiramente bem-sucedida, economicamente estável, com um certo apreço social, aí aparece em novela, série, televisão, seus programas na própria Porta dos Fundos, fazendo teatro, viajando o mundo, postando milhões de coisas. É uma pessoa que está numa condição social que muitas pessoas desejariam estar. Nesse status, ele se permite fazer juízo sobre o mundo. Isso é clássico, aparece em tudo que é programa de televisão, né, gente? Quando a gente vai aí zapear pela televisão, né, falando tanto rede aberta quanto fechada, tu vai ver lá os programas. Vamos falar sobre o que está acontecendo com a arte no Brasil. Muitas vezes vão chamar ali uma pessoa que não é estudioso sobre o tema, não pesquisa o tema e tudo mais, vai falar ali, vamos chamar aí um artista para falar. Beleza, não diminuindo o artista, mas muitas vezes o artista ele não é um pensador da arte. Ele vai lá e vai dizer, bom, eu sou bem sucedido, eu acho que é legal a arte e dá uma opinião particular, rasa, superficial, e que pode, às vezes, ficar muito aquém do que a gente gostaria de ver sendo discutido. Mas é o que as mídias nos oferecem, não, né? É isso aí. E o João, usando o espaço dele, acabou entrando numa ratoeira ali horrorosa, né? Fui falar sobre o que ele pensa sobre quem coleciona, sobre quem lê em quadrinho, sobre quem vai em evento, nem pensou sobre o fato de uma CCXP, por exemplo, que acontece aqui no Brasil, mobilizar milhões de pessoas, gerar uma economia absurda para o país, né? E dá um impacto internacional que faz com que muita gente que vem lançar a sua carreira, lançar os seus produtos, saiam dos seus países de origem e venham para cá para poder, porque a CCXP do Brasil já descambou de San Diego há muito tempo. Anos. Né? E aí o cara fala com um preconceito arcaico de que quem faz isso é infantil. E aí a gente tem que entender que ali estão presentes dois estereótipos bem horrorosos, né? Que a gente acha que já tinha sido superado há muito tempo, mas que acaba vendo que quando a gente chafurda ali o lixo, né, volta e meia surge de novo, né? Primeiro o que é ser adulto, né? Que já foi comentado aqui, eu já vi outros pessoal que foi convidado aqui para falar, dizer
aqueles estereótipos arcaicos que ser adulto, parece que a gente voltou lá para metade do século passado, tá? Eu sei que é papo chato, porque eu sou historiador, tá, gente? Não, até antes dos anos 40, até antes dos anos 40, a gente não tinha uma transição entre idades. Ou tu era vivia a tua infância, ou tu vivia a vida adulta. E a passagem de uma para outra era basicamente assumir os negócios da família. É isso. Você é infantil quando você ainda está vivendo livre, sem nenhuma responsabilidade, sem assumir as responsabilidades que o mundo te outorga. Quando tu chega numa vida adulta, você tem que assumir essas responsabilidades. Aqui, ó, tu vai assumir a oficina do teu pai, vai trabalhar ali com as plantações da casa, tu vai cuidar da família, tu vai casar, enfim. Mudou de uma hora para outra. E não importa o que tu faz, a vida adulta era simplesmente assumir as responsabilidades. Tá? Depois da década de 40, ou melhor, no período da década de 40, começa a se ver ali que tem várias nuances e surge ali a adolescência, né? Um grande espaço de transição e tudo mais, e começa a se pensar e se ver um pouco mais sobre tudo aquilo que compreende esse grande universo de vida. E que não é só um salto de responsabilidade ou de irresponsabilidade para responsabilidade, e que tem inúmeros fatores. Mas a gente continua usando como estereótipo dizer que a vida adulta é a vida de responsabilidades. Beleza, mas só que isso não tem nada a ver com o que tu faz ou deixa de fazer da tua vida. Se tu coleciona, se tu te diverte com amigos, se tu sai para beber, rir, brincar, colecionar coisas, bom, desde que tu assuma as tuas responsabilidades, você está sendo um adulto para a sociedade. Pagando tuas contas, diga de passagem, trabalhando, pagando imposto, enfim, contribuindo para assistência social, etc, etc, etc. Votando, né? Mantendo teu CPF ativo, enfim. É vida adulta. Agora, ele usou o termo de uma forma muito pejorativa. No momento que ele diz assim, isso não é coisa de adulto, me levou a pensar assim, tá, mas o que ele está pensando que é adulto? Adulto é largar tudo aquilo que te faz bem para ti, em nome de uma performance social. Me parece que é isso que ele está dizendo. Que o mais importante de uma vida adulta é tu ter uma performance social que faça com que os outros adultos olhem para ti e digam assim, agora sim, o Gelson se veste bem. O Gelson não está usando camiseta de super-herói. O Gelson não está gastando seu dinheiro comprando action figures. Ou melhor, bonequinhos, porque eu vou ridicularizar. Tu não lê histórias em quadrinhos, tu lê gibi. Tu usa um cabelo desgrenhado, parece que o cara não é responsável. Então voltamos para aqueles preconceitos, só faltou ele falar de gente tatuada. Dizer, não dá para levar a sério, sendo que o outro cara ali é o do Vivier, que tá do lado dele ali, né? Que tem uma vida, faz um monte de outras coisas ali muito divertidas e alegres, e ele tá ali sendo extremamente conservador, extremamente elitista e se pondo num patamar de julgamento muito severo. Pode ser que ele estivesse fazendo aquilo sem perceber. Pode ser que ele estivesse fazendo aquilo como um trolling, né? Tentando pescar ali views para que a gente pudesse estar aqui falando sobre ele agora e aumentar os views do vídeo dele. Pode ser. Pode ser. Mas ainda assim é um golpe muito baixo. Ainda mais vindo de uma pessoa que, né, como até então se entendia, ele é um ator, um artista, é um representante de uma classe social que, de certa forma, fala pelas minorias, que faz piadas acusando e alfinetando essas estruturas mais conservadoras da sociedade para levantar reflexões, levantar críticas e levantar posicionamentos. E nesse momento ele se posicionou de forma extremamente preconceituosa. Quando a gente escreveu aquele artigo lá sobre a cultura nerd, né, falamos um pouco sobre toda a cultura dos nerds, e tem um ponto que eu acho interessante que a gente fala lá, que o problema do bullying, o problema desses julgamentos, desses juízos que surgiram ao longo do tempo e que foram sempre, não sempre, né, mas grande parte do momento direcionado para os nerds, para nós, nerds aqui, não é pelo fato de nós sermos nerds, é pelo fato de sermos diferentes.
E o ponto é que sempre que alguém rompe, né, o que foi até o comentário anterior, que rompe o flow da sociedade, e o flow, principalmente o flow conservador da sociedade, essa estrutura que performaticamente funciona, que socialmente é aceitável porque tem retorno financeiro, gera status, gera reconhecimento, gera cargos, né? Tudo isso que a sociedade entende como algo mais consolidado, respeitoso, né? Padronizado da sociedade, tudo isso evoca essa condição de julgar. Eu posso dizer para o outro que ser diferente não é tão legal assim. Eu posso dizer para o outro que ele não pode ler história em quadrinhos, porque bom é ler histórias escritas de forma mais elaborada. Se eu estiver colecionando literatura, tudo bem. Mas se eu estiver colecionando história em quadrinhos, não tá legal. Porque é cultura populixa, é leve, é fácil. Ah, tá pegando bonequinhos para colecionar. É horrível. Mas se eu coleciono, como uma outra menina comentou ali, né? Mas se eu coleciono cards de jogadores de beisebol que custam milhões e eu tô lá em leilões comprando e vendendo, ah não, esse cara tá fazendo negócio, pô, legal. Ele tá comprando camisetas de times, compra até duas para depois colocar no leilão a outra, né? Porque o time venceu um campeonato super famoso com aquela camiseta, papapá. Ah não, é legal. Agora, quando ele faz algo que não tem a ver ou não se relacionam com o que a sociedade considera algo ligado a essa estrutura adulta, respeitada e que gera, de certa forma, aí, um respeito entre seus pares, acaba sendo julgado, condenado e muitas vezes violentado, seja fisicamente ou num comentário tosco. Como, né, o cara adulto lá se vestindo de cosplay, cara, qual é o problema? Ele tá te ofendendo, ele tá indo na tua casa, batendo na porta da tua casa, dizendo assim, oi, amigo, tu vai ter que me ver vestido de cosplay, porque eu vou fazer aqui na tua sala agora. E se tu não me ver, nós vamos invadir tua casa, nós vamos ficar tocando buzina na frente da tua casa. Não, é só mudar de canal e não assistir. Então, ao meu ver, foi um comentário muito triste. E no final evoca um pouco desse preconceito que a sociedade já carrega há muitos anos e que nunca abandonou. Né? Tem momentos, como o nosso querido Hegel fala lá, né, na filosofia, né, na dialética, não existe a supremacia de um ponto e a total exclusão da sua oposição. No momento em que existe um posicionamento na sociedade, existe o contraponto. Ele pode, às vezes, se manifestar com mais força, às vezes ficar no underground. É isso, mas sempre vai existir. Então, pessoas falando mal da cultura pop, falando mal do que a gente faz, do que a gente coleciona, e querendo intrometer no que eu faço para mim, particular, e divido com meus pares, num momento, seja numa live como o DOF, que agora estava acontecendo, né? Enfim, tudo isso é meu, é particular, eu com os meus. Quando tu queres interferir nisso, tu está querendo ser elitista e determinista. Infelizmente, isso é a postura de um ditador. E eu não gosto disso. E é complexo isso, né? Eu vejo assim, olhando para a fala, assim, primeiro, cara, eu estou muito feliz eu sei que a gente está mais de 3 horas fazendo uma live. A Ju falou assim, vai dar 2 horas, já, não sei o que e tal. Eu disse, talvez até menos. Cara, tá 3 horas e 12 minutos de live. Sendo que eu comecei antes das 7 horas, né? Caramba, já tá, né? Mas o quanto está sendo muito interessante, porque são vários vieses diferentes sobre o mesmo tema. Eu acho isso bacana. E vocês dois trouxeram questões aqui para mim, eu estava refletindo sobre o que é ser adulto. Né? Eu acho que quanto ser adulto é buscar o seu próprio flow, que o Helder estava comentando na pesquisa dele, do doutorado.
que é o quanto é romper esses grilhões, né, do que é cultura, do que é entretenimento, o que é um padrão, né, que a sociedade diz que é, né, o que a gente deve se divertir ou não, e o quanto essa cultura pop, essa cultura nerd, ela está quebrando muito com esses padrões. Lógico, também tem uma questão de mercado, porque ser colecionador hoje, principalmente de cultura pop, não é barato, não é barato, né? Existe um grande mercado em cima disso, né? Talvez é um dos mercados que menos sofreu o impacto econômico, né? Tem isso também, então tem um fator econômico muito forte em cima disso, mas, né, o quanto também te traz umas certas, como é que dá para dizer assim, liberdades, porque me dá uma coragem, assim como os personagens que eu gosto, de assumir, de poder vestir uma camiseta com o logo desse personagem, ou comprar uma caneca, um action figure, né, um boneco de ação, um bonequinho, começar a comprar gibis e poder ficar bonito assim, na prateleira. Pode estar aqui não é só para bonito, eu li tudo, tá? Mas o quanto ele está te dando essa fuga desses estereótipos e isso está incomodando pessoas. Então, se está incomodando pessoas, nós não estamos certos. Porque está fugindo de um padrão, né? Um padrão cultural que também trouxe muito bem isso historicamente. E o quanto a gente está numa sociedade, as pessoas comentaram sobre isso. E o Pi trouxe uma questão muito interessante de a comédia, que eu acho que a comédia ela se torna interessante quando ela fala do nosso cotidiano, porque a gente tem uma conexão, assim como qualquer história, né? O Helder estava dizendo assim que nós dependemos muito de mito, a gente depende muito de história, né? E a partir dessa nossas vidas são formadas por histórias, e histórias do cotidiano a gente pode rir e a gente pode achar trágico. Como já dizia Aristóteles na Ética Nicômacos, né? A gente vê a tragédia, vê a comédia no teatro, e a gente consegue nos extravasar, nos aliviar, uma forma de catarse. E o quanto essas novas histórias, esses novos mitos, são interessantes. Mas aí entra a questão do humor, que o Pico trouxe sabiamente também, né? Um cara que pesquisa e estuda muito isso. O limite do humor, não existe um limite, sim um limite do comediante, do humorista. Isso eu achei bem interessante, né? E o Pi já me falou várias vezes essa questão de é interessante rir, mas a gente tem que rir junto. É fácil, existe comediante que já falou sobre cultura geek, tá? Mas não de uma forma elitista, como o Arthur trouxe, tá? Não de uma forma conservadora, como o Arthur trouxe, mas como alguém de dentro. E sim, nós podemos rir, a gente ri, né, do nosso cotidiano. A gente consegue rir isso, não é preconceito. Não, existe o um padrão Big Bang. O próprio Big Bang Theory, que acabaram de comentar, né, é uma piada sobre a gente mesmo, sobre os nossos costumes. Né? Os caras lá querendo se reunir na casa um do outro para poder jogar junto, cada um levando seu computador para fazer uma maratona no fim de semana de World of Warcraft. Cara, é muito nerd. Claro, eu olhava aquilo ali, vendo eles comentando e rindo sobre ou melhor, a gente rindo sobre as posturas dele, eles comentando, faz tal coisa, tu não tá curando, não sei o que, ficava brabo. E parece assim que tá tendo o fim do mundo. E na outra sala lá, a Penny se reunindo com os amigos para ver jogo de futebol americano. Tu vê fenômenos culturais, fenômenos que aparentemente são dicotômicos, mas que na sua estrutura são a mesma coisa. Pessoas se reunindo para se divertirem. E levando a sério coisas que acontecem no cotidiano, que buscam para se entreter. É um jogo, um é um jogo jogado por outras pessoas que tu tá torcendo, outros são eles mesmos jogando e interpretando papéis para eles poderem vencer alguma coisa que é importante para aquele grupo, né? Então,
no final das contas ali, né, eu acho problemático, e o mais interessante assim, ó, é ver como esse fenômeno mexeu, né? Porque a gente vê aqui, tem vários comentários aqui acontecendo e acompanhando desde o dia que tu postou ali a cena, né? E tudo mais, eu vendo muita gente comentando em outras redes também. No final, a gente acaba tentando fazer com que ele entenda, né? Tentando dizer para ele assim, não, para aí, e criar argumentos que, olha, pô, cara, vai ler Maus, vai ler V de Vingança, vai ler, sei lá, Angola Janga, e tu vai ver que tem um monte de coisa importante, um monte de coisa legal ali para se falar. Como se a gente tivesse que convencer ele a entender que isso tem valor. E é estranho, porque a gente começa a puxar os valores que mais nos toca, né? Seja dizer assim, olha, para aí, mas olha, esse gibi aqui custa R$100. O mercado de colecionáveis, aqui foi postado aqui, custa não sei quantos milhões. Legal, mas a gente não pode justificar pelo fim monetário, ou justificar porque tem temas interessantes, porque isso está mais do que evidente. E é A para academia nós. já está cheia de... Exato, é para nós, isso é para nós. O ponto talvez seja um pouco mais fora da curva do que a gente pense, que é o fato dele evocar um discurso elitista tão arcaico que a gente pensava já ter superado. Que é como eu disse, cara, tu não gosta da CCXP, ninguém tá te obrigando aí na CCXP, ninguém tá te obrigando a consumir quadrinho, ninguém tá te obrigando a ir lá no cinema ver filme dos Thunderbolts, ninguém tá te obrigando a ver desenho animado da Liga da Justiça, nem nada. Não vai, muda de canal, assiste outra coisa, tem tanta, ainda mais com a internet, hoje tu tem tanta coisa para assistir, tanta coisa para te divertir. Agora, se tu curte sair na rua com uma camiseta de banda e não com camiseta de super-herói, seja feliz com isso. Agora, não vem dizer que quem sai com o escudo do Capitão América no peito ou com o anel do Lanterna Verde no dedo, inclusive, que essa pessoa tem problemas ou que não é né? Ou que é infantil, ou que não é legal. Porque isso é juízo, e é um juízo da pior forma possível. É não conseguir compreender que isso está no mesmo nível de preconceito de falar sobre relações homoafetivas, de falar de fenotipia, de falar de PCD, de falar de qualquer outra condição que corresponde a particularidades das pessoas. É uma particularidade, é um grupo que se diverte e que não está fazendo mal para ninguém. Eu não estou incomodando ninguém, eu não estou batendo na porta de ninguém, eu não estou enchendo o saco das pessoas para elas lerem Conan, lerem Batman, lerem... Eu estou falando das coisas que eu gosto. Ler Maus. Cara, quer ler, eu recomendo. Acho bem legal, mas não quer. Dá para viver uma vida inteira sem ler ela. E tá bem. Tranquilo. Bem não tá, né? Tá perdendo uma A baita velha leitura se mania não de se tiver meter lendo. na vida alheia, olha só. Tá aí, ó. O Pi trouxe uma questão bem. O Pi falou uma Vamos questão praticar o bem está, né? etnocentrismo. Muitas vezes a pessoa está perdendo uma grande possibilidade de aprender coisas, né? Mas aí também Eu tem sei aquela que eu questão. tô, eu sei que eu tô. Ao mesmo tempo que a gente tem assim, tá perdendo de ver alguma coisa, é legal como dar dica. Agora dizer assim, tu perdeu isso, são duas coisas distintas, assim, dizer assim, uma coisa é eu não entender, os caras nerds parecem ser estranhos, não sei o quê, bababá. Ok, nós somos estranhos mesmo, mas assim, agora chegar a dizer assim, esses caras se desqualificam comigo, eles são infantis, são isso, cara, né? Eu já vi assim, muita gente tirar dinheiro da boca do filho para gastar com um time de futebol. Eu acho que isso é complicado. Eu já vi assim, gente gastando uma fortuna porque quer botar um som que custa mais caro que o próprio carro, mas não tem outro poder aquisitivo para ajudar em casa. Então, assim, eu
eu não tô criticando os indivíduos, né? Mas é estranho que a gente só olha A para o normalização. Tem isso, é a Exato. normalização. A Por gente, que é ok, né? O cara que pinta a cara toda, ou de vermelho ou de azul, com bandeira, chapéu de bobo da corte, sai pela rua gritando ok, isso aí, mas o cara que tá de cosplay tá meio estranho, então quanto nós temos, a gente até pode analisar, lógico, isso aqui já seria quase uma outra live, mas o quanto também tem umas questões machistas em cima disso. Porque isso não são padrões para as pessoas fazerem, ou se mulher fazer, sabe, homem colecionar Hot Wheels, ok, mas mulher fazer coleção de bolsa, Barbie, não sei o quê, sabe? Cara, quando a gente está vivendo numa sociedade de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente está mais uma regra de querer cuidar da felicidade do outro e deixar de ser feliz. Ou a felicidade dessa pessoa, que daí é uma questão patológica, ver os outros infelizes. Por lugar, a felicidade, ou sei lá, cara, tem umas coisas muito estranhas na nossa sociedade. Eu digo que a nossa sociedade, a gente trabalha com padrões, né? Ao longo da história da humanidade, a gente lê padrões e a gente reproduz padrões, né? A fim de pertencer ao grupo. O próprio nerd, né? Quando a gente escreveu o texto mesmo lá, a gente identificou isso, né? O nerd, ele tenta, ele é um cara que tem interesses divergentes da grande maioria das pessoas, né? Acaba estudando isso por fora, não no sentido acadêmico, eu não estou dizendo isso, mas estudando no sentido de compreender, porque quando a gente gosta, a gente passa muito tempo com aquilo que a gente gosta, né? Então é natural que tu fique sabendo, né, toda a vida do Clark Kent, onde ele mora, com quem ele saiu, quando que ele voltou para casa, quantos filhos ele teve, em que universo ele está agora, e E tu diz assim, cara, mas de onde é que tu tirou isso? Só lendo história em quadrinho, ouvindo lives, conversando com pessoas. Bom, tu te ocupa muito com aquilo que tu gosta, faz parte. Tu entende muito disso. Não é muito diferente de uma pessoa que sabe todos os parafusos de um motor de um carro de Fórmula 1. Né? E que vai lá todo domingo lá assistir Fórmula 1, torce, faz contagem de pontos, vê os carros, como é que estão sendo desenvolvidos, a equipe X, Y, Z. Beleza, tu não faz uma faculdade sobre isso, mas tu te torna um expert disso. E é natural que tu busque um grupo que converse sobre isso e tu cria tua própria bolha. O problema disso é sempre que você acaba se tornando muitas vezes tão ilhado e tão fechado que tu pode se tornar um fervoroso defensor daquilo. E quando eu digo isso, tu pode te tornar um cruel defensor disso, né? Ao ponto de quando a gente viu, né, quando explodiu as bombas ali dos filmes da Marvel vindo, e a gente vendo assim, poxa, olha só, saiu um filme do Homem de Ferro e tá bom, tá bem feito, né? A gente vai reclamar de história, mas ninguém vai reclamar da tecnologia utilizada, da qualidade gráfica, da atuação do Robert Downey Jr. e assim por diante, né? A gente discute por minúcias, mas o raio do martelo do Thor tá muito bem feito, não tem o que falar, né? A gente fica discutindo isso, e quando surgiu tudo isso, a gente também viu muito nerd sendo fervoroso defensor daquilo de uma forma muito violenta e cruel. Né? O pessoal, né, lembra daquela época lá, um monte de gente dizendo assim, bah, que legal, eu não conhecia Capitão América, vi o filme, achei muito legal. De repente entrava um nerd do mal ali, já dizendo assim, mas tu nunca leu Capitão América e tá querendo curtir o filme do Capitão América, tu não é nerd, tu não sabe nada. Você diz, cara, calma, da onde saiu essa gente? O que aconteceu? O nerd old school Nutella, começou a pessoa de um jeito. Né? Às vezes, quando mexem com a tua bolha, né, tu fica muito violento, né? Então isso também criou uma certa estigma sobre o nerd, sobretudo agora, após ano 2010, né? Que o nerd também é excludente. Nós vivemos, nós como nerds sabemos também. Eu coloquei ali no artigo, né, a ideia do Guardião do Éden, porque
é um lugar tão sagrado para nós que a gente se torna um guardião, talvez até violento demais, né? Tipo Randall na ponte de Bifrost, né? Não, tu não pode passar por aqui porque tu não é escolhido, tu tem que passar por um teste. E eu chamo a esfinge aqui para fazer um mega teste para ti, se não passar vai ser devorado, vou cortar tua cabeça. E é muito severo, né? Então já existe, né? Já existe um cenário de estranheza, né? Muitas pessoas abandonam a cultura pop quando criança. Tá, não vou falar de cultura pop, vamos falar específico. História em quadrinhos, action figures e desenhos animados, tá? Porque se a gente pegar cultura pop, música é cultura pop, né? Também literatura é cultura pop, né? Mas vamos pegar esse cenário específico ali, né? Dessa cultura nerd, geek, pop, de consumo de história em quadrinhos, desenhos animados e action figures. Elas estão muito associadas a um período de formação da nossa infância, né? Muitas crianças aprendem a ler lendo história em quadrinhos, né? Tem um entretenimento, aquela coisa toda. Brincam, desenvolvem motricidade brincando com bonequinho mesmo. É isso aí, é parte da ludicidade, da criação, do desenvolvimento particular da pessoa. E desenho animado é legal, entretém, desenvolve conhecimento de mundo. Tem lá, todo mundo lembra, pelo menos da minha geração, do Gelson também, aí, né? Do He-Man, final, a moral da história do He-Man, né? Na She-Ra também tinha, né? Se comentava um pouquinho sobre o episódio, todo mundo sabia que tinha um pouquinho mais, né? As discussões eram traziam ali uma pitada de, olha, não trate mal seu coleguinha, né? Preconceito é ruim, não aceite coisas de estranhos, né? Converse sempre com seus pais, enfim, coisas legais que aconteciam, mas só que muita gente reserva isso para a infância e depois passa para a maturidade o entendimento de que não, agora eu tenho que fazer coisas sérias. Como se todas essas produções não trabalhassem com coisas sérias também. Não trouxessem elemento. Exato. Exato. Mas só que a seriedade é a forma com que nós vamos tratar aquilo que nós estamos consumindo. Eu posso ler Machado de Assis como um entretenimento banal, largar o livro ali e dizer, o que tu achou? Nada, uma historinha banal, legal. Como eu também posso parar um pouco o meu tempo e dar a devida intenção dele e entender todas as nuances de cada capítulo de uma obra de Machado de Assis, de qualquer outro escritor aí que a gente possa imaginar. Tolkien não é só a aventura de um pessoal que está lá batendo em orc para jogar um anel no fogo. Mas depende de quem lê, depende do que a gente dá a devida atenção. Tem episódios do desenho clássico do Batman que falam muito mais sobre relações sociais, sobre trabalhos psicológicos profundos de como tu lida com teus próprios traumas, do que eu jamais vi em filmes que se dizem muito sérios, mas que são muito mais objetivos e muito mais claros, e me leva a refletir. Mas é tirar um pouquinho essa máscara do preconceito e do juízo que se faz sobre as coisas que são produções utilizadas por crianças e utilizadas por adultos. Gente, estamos em 2025, né? Acho que já tinha que ter virado essa página. Mas, como eu disse, toda vez que a gente chafurda um pouquinho no lixo ali, tem sempre um elitismo, né, clássico ali, conservador, dizendo, não pode. Vai aparecer alguém lá querendo proibir o beijo gay na capa de uma revista em quadrinho? Lembram dessa história? A gente sempre tem alguma coisa assim, São Paulo. Sempre vai ter um estouro, né? Impressionante isso. A gente fica esperando que o ano seguinte seja o ano onde as pautas que a gente coloca na mesa, elas sejam resolvidas. E muitas vezes eu acabo pensando que tão cedo a gente não vai ver a resolução disso. Mas eu acho super importante uma coisa que a gente tem hoje, que é acesso à informação, onde, por exemplo, hoje o nerd, por exemplo, eu nunca fui chamado de nerd por muito tempo, assim, eu era viciado em alguma coisa, viciado em videogame, viciado em revista, viciado em quadrinhos, então, achou alguma coisa aqui que parece a cara do Denis, desde que o Denis é viciado nisso.
Então, e eu não tinha muito por que argumentar, eu só lia bastante e me informava, e era legal isso. Hoje em dia, por exemplo, eu sou o cara que sou viciado em livros sobre humor, ou estudos sobre humor, como o Luiz Fernando Veríssimo, com os Diálogos Impossíveis, onde ele faz o Drácula conversando com o Batman, e faz isso muito bem, e é o Veríssimo, é um cara que não é conhecido exatamente por brincar com super-heróis, mas ele pega das figuras que as pessoas já entendem e faz um diálogo entre elas. Então ele não precisa apresentar personagem, ele só brinca com a questão do humor. Você já fez tirinha. Já fez tirinha, isso, muita tirinha. Também tem. Eu tenho uma versão do Expresso, que é um também, e mesmo não desenhando tão bem, mas ele dá uma ideia muito boa, assim, e, tanto que ele tem as cobrinhas, ele adorava porque ele tinha mais trabalho pensando na historinha do que desenhando, que era só as olhinhas e o corpinho. Então, é uma coisa que sempre vai ser discutida. O humor, por exemplo, ele é uma coisa que é constante e busca-se um padrão que nunca se alcança. Né? Eu tenho esse livro aqui do André Bolsinhas, que é a Revolução do Stand-Up à TV Pirata, que na época foi revolucionário, quebrou os tipos de humor que são feitos e hoje em dia já é passado. Ou seja, ela é sempre uma constante. Né? E o lance do... com o que se pode fazer piada, por exemplo, eu tenho um cara que eu admiro muito, é o Daniel Furlan, e ele é do Choque de Cultura, ele manda muito bem, ele é um nerdão da comédia, da escrita, e ele tem esse livro aqui que é Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim. Então ele tem esse personagem que é um antigo jogador, que é um coach, e não dá para dizer que é um coach às avessas, mas ele trabalha, ele tem uma frase que eu acho ótima, que é, mesmo se você se dedicar, se você treinar, estudar, fazer conexões, se dedicar todo dia, nada garante que você vai conseguir, mas você chegou no processo. Então é muito sobre como apresentar a graça, assim, sabe? Muitas vezes quando eu ia num show de stand-up me incomodava muito que o anfitrião, né, o MC, ele tinha que introduzir dizendo, ó, é um show, a pessoa vai fazer uma piada, quando a piada acabar vocês aplaudem. E aí eu ficava pensando assim, cara, é meio anticlímax que está introduzindo, mas é necessário. Porque uma vez eu ouvi um cara dizendo que as pessoas ficavam desconfortáveis de saber se podiam rir ou não e de aplaudir ou não. Porque tu não quer ser a pessoa que aplaude na hora errada, que ri na hora errada. Então as pessoas têm que ser conduzidas. E os papos têm que ser conduzidos. Então hoje em dia, por exemplo, a pessoa que gosta de quadrinhos, ela gosta, mas ela não sabe explicar. E hoje em dia, nós temos aí vozes que conduzem, que indicam. Então tem a pessoa que quer começar a ler quadrinhos, mas não faz ideia, sabe? Tipo, não gosto de quadrinhos porque ninguém nunca me pegou pela mão e perguntou qual gênero que eu quero ler. Às vezes a pessoa me oferece ação, aventura, eu quero ver fantasia. E aí alguém tem que ter esse filtro. E aí nós temos aí o Dr. Chelsea, que os alunos devem querer saber por onde começar a ler Batman, e ele vai saber te dizer pelo menos umas 10 quadrinhos onde tu pode começar a ler aqui, outro ali e tal. Né? Eu vou ter exagerando. Quais são os 10 quadrinhos? Então, né? Aí tu já... eu só pedi uma coisa, eu queria uma coisa especial pro cara. Mas é uma coisa que hoje em dia a gente a esclarecer as coisas, e aí tu vai acabar encontrando essas pessoas aqui, tanto os da live como as que não participaram, mas que se participassem acrescentariam muito, né? Porque, pelo que eu entendi, o Gelson tem esse dom de atrair pessoas que têm muito a acrescentar sobre o assunto. Fico até um pouco perdido nisso, porque é uma coisa que, de novo, né, o amigo falou, eu penso muito sobre isso. Por exemplo, o cartoon, que é uma coisa que é a minha linguagem. Eu ainda estou desenvolvendo ela. Só que, por exemplo, eu vejo o cartoon muito como uma graça com um episódio histórico o que aquele cartoon traz. Né? Então, por exemplo, quando eu fui convidado para desenhar para o Grifo, eu desenhei nele, foi numa edição histórica no ano passado, quando aconteceu a enchente que acometeu a região. E aí eu estava muito sufocado, muito mal pela situação toda, e o desenho, ele conseguiu me fazer organizar os pensamentos, e eu estava numa situação onde eu conseguia trabalhar nisso. E quando eu fiz os desenhos, algumas pessoas viram e, cara,
parabéns, cara. Nossa, tu traduziu uma frustração pro Cartoon que ficou muito boa e as pessoas se sentiram à vontade com aquele Cartoon. E eu fui desenvolvendo os veteranos da Grafarte, né, o Haus, que é o presidente que me convidou, o Schroeder e tantos outros que estão ali, o próprio Santiago, que faz a capa dessa edição aqui, e tantas outras. São muitos veteranos do Cartoon aqui na região que eles brincam a sério com isso, sabe? É uma brincadeira séria. Então tem que ser brincadeira, mas ao mesmo tempo tem que ter responsabilidade sobre o que tu vai traduzir, e não dá para simplesmente desenhar qualquer coisa, e não é de qualquer jeito que se desenha, né? Porque ela tem que chegar numa mensagem e tal. E eu fiquei pensando muito nisso quando é impressionante. Por mais que não seja a opinião própria do interlocutor lá, né? Que o Joãozinho, ou ele tenha lido algo que foi roteirizado, de qualquer forma aquilo foi planejado para ser uma graça, que foi recortado e pensou, isso aqui vai dar um rage bait para as pessoas reagirem lá, comentarem e tal. E eu fui ver no vídeo na íntegra, não vi o vídeo todo, mas eu fui ver os comentários para ver se alguém tinha se incomodado com aquele comentário. E o pessoal estava tendo uma outra leitura. Então, o que a gente viu foi uma verdade sobre aquele recorte, e não sobre a conversa toda. E aí eu fiquei pensando assim, é impressionante como a gente consegue, tirando do contexto, a gente tem uma leitura sobre aquele pedaço diz muito, por mais que não seja talvez o comentário mais agressivo que alguém já tenha ouvido, mas ele de certa forma ele atinge coisa nesse gênero, ele traduz muito o pensamento de muitas pessoas que atendem nos lugares onde a gente compra pão ou no mercado, que podem ter esse tipo de conversa nos bastidores do trabalho. E em vez da gente simplesmente pegar e atacar a pessoa, a gente está atacando a ideia, né? A gente está apresentando o quão rico é esse universo, né? Então, Joãozinho, não te preocupa que o quadrinhos também é infantil. Como o Sidney Guzman indaga nas palestras dele, vocês acham que quadrinhos é coisa de criança? Também, sabe? Mas também é coisa de adulto. Eu fui dar uma oficina de editoração gráfica agora na igreja para os jovens, e alguns pais quiseram participar, e eu fiquei pensando assim, que legal, é um momento de resgate, que eles geralmente não têm, porque eles acabam lidando com a vida adulta, e acabam deixando a criança interior lá guardada na nostalgia, em algum filme, em algum momento, e a gente consegue se conectar com ela com mais frequência, porque a gente acaba trabalhando com isso, ou se relacionando mais com esse tipo de material, que fala mais com essa nossa versão. Por mais que a gente não precise só se conectar quando criança para brincar, para jogar, para desenhar, para ler uma história em quadrinhos e tal, mas a gente, porque essa é até uma coisa que eu estava vendo numa entrevista do Angeli, que é um grande cartunista, um grande chargista, e ele comenta que perguntam muito para ele o que é um cartunista ou um chargista, e ele fala que é uma criança que nunca parou de desenhar. E aí, tanto que alguns até brincam, assim, por isso que eles não desenham também. Eles expandem muito mais a mensagem do que desenvolvem o desenho. E aí, lógico, é uma brincadeira, é um deboche com a própria classe e tal, porque a gente trabalha muito essa coisa de rir de si mesmo, sabe? Né? Que nem quando eu brinco, por exemplo, que quando as pessoas querem falar comigo de quadrinhos e elas ficam até pensando assim, mas desculpa se eu tô te incomodando com isso. Não, tô careca de falar sobre isso, então tá tudo certo. Então é uma coisa que a gente vai lidando com isso aí. Só que eu acho que é uma questão muito de, assim como tem quadrinhos e quadrinhos, tem humor e tem humor. Então o humor que funciona pra mim não vai funcionar pra ti, e vice-versa. Tu vai me mostrar um vídeo que tu achou super engraçado e eu... tá, não, beleza, tá. Ou não me pegou, ou eu não entendi. Mas de qualquer forma, que bom que a gente tem hoje inteligência emocional para trabalhar com isso, para poder responder e para poder também acolher quem se sentiu incomodado com esse, com qualquer outro comentário que apareça na internet. E o cara lá falou assim, o cara que se ofendeu lá, por exemplo, que quem coleciona estátua, quem não coleciona estátua não está colecionando nada, e o outro cara, não, não é uma verdade absoluta, entendeu? Porque a gente tem que trabalhar muito com a questão do que nos toca e com o senso crítico, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito sempre. A gente tem que também
abstrair um pouco e se divertir, para poder, que nem tu falou lá, do filósofo que falou que o entretenimento ele serve também para a gente dar uma abstraída. Uhum. Isso, perdão, eu tô nervoso porque eu quero falar bonito, e aí eu esqueci o nome do cara. Aí, mas assim, a gente tem que estar sempre atento e manter o senso crítico, né? Mas aí tem que ser, não dá para ser 880, tem que ter o equilíbrio. Então eu achei maravilhoso, mesmo que tenha levado muito mais tempo do que tu previu, eu achei maravilhoso que esse tipo de papo aconteceu, porque na internet a gente tem que ter espaço para falar sério também, mesmo que com humor, porque a gente não tem mais tempo, a modernidade líquida, né? A gente não, tudo flui muito e não se firma nada. E, tipo assim, dessa live, quando for postada, eu fico pensando assim, pô, eu tô muito feliz de estar participando de algo que alguém vai encontrar e vai, olha só tudo que eu aprendi com todos esses participantes, sabe? E desses trechos de cada um, vai se expandir, vai querer se procurar mais. E isso eu acho muito rico. Então, eu fico muito feliz de ter te provocado, mesmo que talvez nem essa tenha sido a intenção principal, que era só compartilhar, que a gente acaba compartilhando coisas e tal. E ali, se provocasse e se tivesse gerado algum comentário, tudo era bônus. Mas foi muito mais do que o bônus. Então, eu estou muito feliz de isso ter acontecido. Não, quando eu resolvi fazer o vídeo, eu pensei assim, pô, será que eu tenho que falar do Pi, agradecer o Pi por ter me provocado. Daí o Brasil veio com essa história assim, tem que fazer uma live. Cara, a primeira pessoa é o Pi, cara, por duas questões, assim, todas as pessoas que estão aqui, eu queria convidar muito mais pessoas. Algumas pessoas não tinham que estar aqui, tem uma galera que pensa, já estava aqui em live comigo também. São pessoas que eu admiro, são pessoas que eu gosto muito, são pessoas com quem eu aprendo muito. Eu tenho um amigo que ele sempre vem nos meus aniversários, e ele sempre assim, cara, tu falou algo assim, o Gelson tem a capacidade de reunir grandes pessoas, grandes mentes em volta. E esse amigo me fala assim, cara, eu vou no teu aniversário, parece que quem ganha o presente sou eu, porque assim, eu fico admirado com as conversas que há naquela mesa. E a gente fica assim, cara, a gente só falta nossas nerdices, porque o quê, cara? A gente não tem como não falar de nós, do meio onde a gente está inserido e as produções culturais. O quanto é um aprendizado, a gente está aqui quase 4 horas, né? Já vai para quase 15 para as 11. E assim, eu fui convidando pessoas quando eu vi assim, cara, deu 12 pessoas, 13, uma pessoa não conseguiu entrar. Eu tinha mais pessoas com que eu convidei que talvez não entraram nas redes sociais e não me responderam. Outras pessoas me responderam dizendo, Gerson, não vou ter, estou em trânsito, estou em viagem. E, cara, se todas as pessoas que eu tinha convidado te aceitaram, cara, a gente ia fazer um programa de TV, assim, que ia dar, sei lá, quantas horas. E é isso que eu tinha a ideia de falar com todo mundo, 10 minutinhos, gente, 10 minutinhos. Isso ultrapassou muito. Mas, e ainda assim faltou tempo, né? Faltou tempo, porque assim, muitas ideias foram aparecendo e eu estava assim, cara, tem um convidado ali esperando. Né? Faz parte. Faz parte. Por isso eu gosto muito de chamar outras pessoas para serem em si, sabe? eu não gosto de cortar, eu não gosto de cortar, mas o quanto é um aprendizado. Eu acho que eu trouxe aqui diversos amigos que sempre trazem uma visão interessante e que muitas vezes eu conheço essa visão dessas pessoas, mas o quanto é legal reescutá-las. Mas o melhor disso é compartilhar que outras pessoas também possam conhecer essa visão que eu tenho, ou não, o quanto é interessante até para divulgar essas pessoas. E assim, já para finalização, eu estava falando, né, o Arthur teve que sair. Gente, o Arthur, né, é só buscar lá o Instagram dele aqui, só passar aqui, deixa eu achar agora aqui também.
O Arthur tem o Shazam, livraria, editora, né? Ele tem, que é bem bacana, trazendo muitas questões, então dá uma olhada lá, procuram ele. Tem lá o Filósofo Arthur também, Fio Arthur, e eu não sei porque não está aparecendo agora aqui também, caramba, né? O que está ocorrendo, que está desaparecendo as coisas, é estranho, mas qualquer coisa pode pedir aqui que eu falo. E o Pia, né? O Pia vai estar com 2 perfis, né, Pia? Pode falar aí um pouquinho aí? Tô com vários. Eu tô com vários. Eu distribuí as frentes porque tive que organizar, cara. Porque como tu começou ali, o cara ele quer ser fotógrafo e filmmaker, ele quer ser cartunista, ele quer escrever, ele quer aparecer. Aí não dá para ser tudo no mesmo lugar porque vai dar bagunça. E aí a gente vai se organizando para receber cada um de um jeito, né? E a internet nos permite isso é muito bom, porque nos ajuda até a organizar, né? Realmente a gente quer fazer tanta coisa, mas a gente precisa conseguir coordenar isso tudo, e daí acaba... Mas o meu perfil atualmente é Dance Criativo, né? E aí o Feed Pimenta, esse nome é uma herança do antigo blog, que eu quero voltar com novos textos e tal, porque escrever é uma coisa que tem me feito muito bem, e até muito inspirado no teu trabalho, porque eu gosto muito de conversar de novo, sobre o senso crítico das coisas, porque, que nem, por exemplo, eu lembro quando eu peguei o teu... Eu não foi só de frescura, o Filosofando com Super-Heróis, e depois o Homens de Aço, né, que são os super-heróis, com tutores de resiliência. Isso aqui me lembrou muito sobre ter um segundo olhar sobre algo que todo mundo está vendo, e aí tu vê uma riqueza naquilo que tu tem que... É como quem consegue olhar um quadro, né, uma pintura, e consegue traduzir o que aquilo quer dizer. É como quem olha um filme e entende por que a câmera fez tal movimento, ou por que tal fotografia é de tal jeito, uma apresentação é feita de uma forma, por que uma história se conduz de um jeito e não de outro. E tipo assim, é muito bom, porque na internet tende-se a ser muito raso, porque a gente compete com muita atenção de outras coisas que são mais descartáveis, mas que a gente consome bastante. E aí eu gosto muito de ir na contramão para poder olhar melhor sobre a coisa, olhar mais afastado e tentar ver o que a gente não está vendo, porque a gente está muito em cima, né? Então a gente está vendo ou a tromba, ou a pata, ou o rabo, a gente não está vendo o elefante. Então acaba sendo o Fishmetal, eu acabo querendo traduzir ele numa lente sobre isso, né? Muito inspirado em provocações mesmo, tipo o próprio programa que tinha o Abjanra, né? Eu gosto muito dessa coisa de dar mais atenção para coisas, sabe? Tanto que nos teus aniversários é um evento, acaba sendo um evento dentro do evento, que era só para ser um evento, vamos celebrar o aniversário do cara, e acaba virando um evento dentro do evento, né? De vamos conversar sobre tal coisa com um cara. E cara, eu fico pensando assim, eu gosto muito da ideia de painéis em eventos para a gente conversar, não só para ver quem está expondo, ou para ver cosplay, ou para estar junto com todo mundo, mas eu gosto muito dessa questão da conversa, da conexão. E assim, eu lembro quando tu estava naquela transmissão online da CCXP, que tu gentilmente me promoveu ali e tal, e a gente se promove, porque a recíproca é verdadeira, porque eu gosto muito do teu trabalho, eu acho ele realmente muito rico. Cara, o evento que não te chama, ele tá perdendo muito, sabe? Porque tu traz muita bagagem mesmo, e as pessoas deveriam ter mais essa atenção mesmo. Então eu fico muito feliz, inclusive, quando eu vejo que o pessoal te recebe bem e tal, e os alunos curtem, e eu tive um vislumbrezinho disso numa oficina que eu dei, onde eu falei sobre quadrinhos de um jeito mais técnico, e todo mundo ficou, então dá para fazer, então dá para pensar sobre isso, não é só uma coisa que eu leio e depois eu boto na cabeceira. Não, não, não. Isso tem muito mais profundidade. Então, dar uma perspectiva melhor sobre o recorte daquilo, como a gente tem feito por causa... Nunca um vídeo de 1 minuto ou 2 rendeu 3 horas de papos riquíssimos, né, que a gente espera que não precise ter um outro cataclisma para a gente traduzir
trazer esse tipo de atividade, né? A gente tomara que a gente consiga fazer isso aí. Super entendo, porque as semanas últimas agora foram de provas do semestre, então eu sei como é que é querer fazer, mas tá ali. Eu vou fazer, uma hora vai acontecer. Eu não estou te prometendo que vai ser agora. Mas exato. Ou fazendo prova, ou corrigindo prova, ou fazendo prova que vai ter que corrigir depois. Então, então gente, fiquem tranquilos que por mais infeliz que tenha sido o comentário do cara, o mercado de quadrinhos não vai sofrer nenhuma queda e usem esse momento de representatividade da fala tosca de algumas pessoas que vão entender o que ele falou, talvez não nas mesmas palavras, mas tenham o mesmo sentimento, aproveitem para abrir esse diálogo e dizer assim, é muito mais do que parece, sabe? O cosplay não é só quando a matéria da TV mostra o cosplay e tenta traduzir aquele fragmento para uma coisa que tem que ser passada ali naquele instante do programa. É muito mais complexo, tem muito mais camadas, então, sabe, se conecte com as pessoas, se permita o diálogo, se permita ver as coisas diferentes, sabe? Eu imagino, se eu aprendi muito com essa live aqui, imagina quem chega e vai ser levado por esse fluxo aqui, sabe? Então, mais uma vez, parabéns, cara. Parabéns por essa iniciativa, por esse esforço e a todos que vieram e deram uma aula. Cara, foi bem isso, assim, foi uma aula, eu sempre gosto de estar aqui. Quer dizer, eu não gosto de promover live, sei lá, eu tenho medo de estar incomodando pessoas, né, em convidar, muitas vezes as pessoas têm que aceitar, porque o cara já me fez isso. Vai incomodando, azar. Então eu fico meio assim, então vídeos também, eu não gosto muito de aparecer em vídeo, sempre que eu estou fazendo mais, e daí eu faço e eu fico aqui em estoque, e muitas vezes passou a vibe e eu acabo pagando, não postei, tipo, eu tenho vídeos aqui que eu devia ter postado há um mês atrás um evento de colecionismo que eu fiz em Igrejinha, não postei ainda, e os presentes que eu ganhei de pessoas que são meus seguidores, mas eu fico assim, cara, sei lá, né, o cara falando disso, eu ganhei presente de pessoas que me seguem, que eu encontrei e trouxeram presente, quem é tu, cara, sabe? Eu tenho vídeo pronto, mas não publiquei, então eu tenho uns 12 vídeos prontos, não publiquei. Mas, cara, primeiro, eu tenho que agradecer, isso que foi realmente uma aula, né, bacana, trazendo gente de vários viés, trazendo todos os seus conhecimentos, olhares diferentes sobre o mundo, ou sobre esse objeto que a gente está falando, que é preconceito em relação à cultura pop. E só tenho que agradecer, para finalizar, também que agradecer a todo mundo que participou. Pi, tu sabe, eu te amo, cara, né? Dani, tá, tem nenhum problema, tá? Minha esposa não tá aqui do meu lado. E outra, né? O meu amor por ele já é muito mais antigo. Antes a gente te conhecer. Tava quebrando, cara. Aí, a Dani. Cara, todos que eu trago aqui são amigos, são pessoas com quem eu admiro, né? Tinha mais pessoas que eu queria estar aqui, o Thiago Arcanjo, né? Thiago, fez uma falta aqui. Também devia estar aqui, a Tuti, tantas outras pessoas, o Marquinha, né? Que teve que trabalhar. Né? O Jader, nossa, é tanta gente. Tanta gente que talvez não caberia mesmo numa live, teria que começar a fazer mais vezes. Eu gostei do trocadilho de ter aberto as lives com o Matias, porque geralmente ele faz a capa, né? Sim, verdade. Ele tinha tempo e era para passar logo depois pro Jader, que também ele tinha compromisso, e acabou não conseguindo, eu não conseguia acessar ele, adicionar ele, e acabou ele ficando, e quando ele pôde participar, infelizmente, da Cascusta. Mas, gente, vamos finalizar aqui, que eu tô com 5% da minha bateria. A bateria tá acabando, e para não deixar aqui. Então, assim, eu vou salvar essa segunda parte, que a primeira parte já estava lá salva, então eu vou salvar essa segunda para quem quer. Só agradecer a todo mundo que passou aqui, que eu acho que foram mais de 500 pessoas passando aqui, pelo que está mostrando aqui, 512 pessoas passaram por aqui. Então, caramba, cara, né? Tô muito feliz com isso. Isso só mostra que falar de ciência, falar de questões, colecionismo
coisas que a gente gosta, falar de nós. Acho que isso é importante, né? Ainda mais uma sociedade que não dá espaço para esse eu, né? Não quer ver né? Não quer ver com muito respeito essas questões, então a gente precisa respeitar a individualidade das pessoas e sim, né? E permitir que elas sejam o que elas querem ser, o que elas querem consumir, o que elas querem gostar de ler, adquirir. Então, acho que talvez a palavra de ordem é respeito. Beijão aí a todo mundo, gente, encerrando aqui essa live, né, essa live longa aí, que brigadão, né, participar aqui, com certeza estaremos com mais conversas e tchau. Tchau, tchau.